Fatos da vida, com Renato Gaúcho. Casados há 7 anos, Juan Pablo e Ramona moravam em São Estanislao, no Paraguai, e tinham um filho de 5 anos. Juan trabalhava numa fábrica, enquanto a esposa, além de cuidar da casa e do menino, ainda fazia diárias em casas de família. Eram pessoas extremamente humildes, levavam uma vida simples, mas eram felizes e se amavam demais. Até que o imponderável aconteceu. Juan acabou sofrendo um acidente de trabalho e foi levado às pressas para o hospital. Seu estado era crítico. Ele corria inclusive risco de morrer. Ramona ficou desesperada, porque, além de tudo, o marido estava em coma. E, segundo os médicos, mesmo que acordasse, corria o risco de ficar com sequelas, pois o trauma que havia sofrido na cabeça e na coluna tinha sido forte demais. Ramona nunca desanimou. E por mais que o tempo passasse e o estado de seu marido não se alterasse, ela nunca perdeu a esperança. Ele foi operado e, com o passar dos dias, o quadro de Juan foi se estabilizando. Ele foi deixando o risco de morrer para trás, só que mesmo assim, continuava em coma. Os dias foram passando, as semanas, os meses, e Juan não despertava daquele sono profundo. Apesar das orações da esposa, ele simplesmente não voltava à consciência. Ramona nunca deixou de visitá-lo, de levar o filho para vê-lo. E apesar de ele estar em coma, de saber que não podia ouvi-la, ela sentava na beirada da cama, pegava na mão do marido e conversava horas e horas com ele. Ficava ali com ele, contando coisas que tinham acontecido com ela e o filho. E era desse modo que ela fazia com que ele participasse da vida dos dois, de algum modo. O problema foi que meses depois, como Juan continuava em estado vegetativo, prostrado naquela cama sem abrir os olhos sequer, Ramona acabou cometendo um deslize. Carente, se sentindo solitária, mesmo amando o marido, sentindo sua falta, ela acabou aceitando o convite de outro homem para sair. É aquela coisa. Todo mundo erra. Todo mundo está sujeito a cometer um deslize. E com ela não foi diferente. Ela acabou fraquejando. Enquanto seu marido vegetava naquela cama de hospital, em estado de coma já há meses, ela acabou se deitando com outro homem. O arrependimento, no entanto, como sempre acontece, veio logo em seguida. O remorso, a culpa, a dor no coração, tanto que ela acabou confessando o deslize ao marido já na primeira oportunidade. Toda chorosa, toda arrependida, ela sentou na beirada da cama, como já tinha feito tantas e tantas vezes, pegou a mão inerte de Juan e, com lágrimas nos olhos, confessou: "Me perdoa, Juan. Eu juro que não queria ter feito isso. Mas eu te traí. Eu me deitei com outro homem. Me perdoa, amor. Por tudo quanto é mais sagrado, eu tô tão arrependida." Naturalmente que Juan não esboçou nenhuma reação. Estava em coma, deitado naquela cama, sem sequer imaginar o que acontecia à sua volta. Ele jamais poderia ouvir o desabafo, o pedido de perdão de sua mulher. Mesmo assim, Ramona abriu seu coração, chorou todas as suas mágoas, confessou tudo o que tinha feito e pediu o perdão do marido. Isso, pelo menos, a ajudou a se sentir um pouco melhor, um pouco menos culpada, a ter a consciência um pouco mais tranquila. Sua traição, no entanto, não passaria impune. Teria a mais séria das consequências. Depois de algum tempo, ela descobriu que tinha engravidado. Olha, o mundo ruiu sobre as costas dessa mulher. Principalmente porque ela sabia que não ia conseguir esconder a gravidez de ninguém, muito menos dos seus parentes e dos parentes do marido. E como seu marido estava em coma, deitado inerte naquela cama de hospital,
O filho que ela estava esperando só podia ser do outro, aquele com quem ela tinha se deitado apenas uma única vez. Era a prova da traição. O mundo ruiu sobre sua cabeça. Ela entrou em desespero, ficou sem saber o que fazer. Sua primeira providência foi conversar com o marido mais uma vez. Como se ele pudesse ouvi-la, ela confessou que estava grávida de outro homem, e mais uma vez pediu perdão de joelhos. A história, naturalmente, se espalhou. Ramona não conseguia esconder a gravidez. E como conseguiria? Muito menos que o filho era de outro homem. E como ela mesma já imaginava, foi condenada por todo mundo, inclusive por seus parentes e mais ainda pelos parentes do marido. Ela aceitou tudo calada, pois tinha consciência de seu pecado. Mesmo assim, não deixou de visitar o marido no hospital. Não deixou de conversar com ele, de falar da gravidez, da filha que estava esperando, mesmo sabendo que ele não podia escutá-la. Era um modo que ela tinha para desabafar, para se penitenciar dos seus pecados. A família de Juan, no entanto, incomodada com a situação, passou a proibir Ramona de visitar o doente, e ela, com a barriga cada vez maior, acabou deixando de ir ao hospital e se concentrou apenas naquele bebê que esperava. Mesmo assim, continuou sofrendo com a falta do marido, mas acabou se conformando com a interferência da família dele. Apesar de tudo, correu tudo bem com a sua gravidez. E Ramona deu à luz a uma menina linda e saudável. Era uma criaturinha tão bonita, tão querida e tão inocente, que não tinha culpa de nada. A única culpada, se havia uma, a única errada naquela história toda, era ela. E ela tinha consciência plena disso. Ela e mais ninguém. Depois do nascimento da filha, o tempo foi passando e ela não teve mais notícias do marido, pois a família dele continuava a proibindo de chegar perto de Juan. Cortou relações com ela, até que um dia, a surpresa, aquilo que pode se chamar de imponderável. Ela estava em casa quando bateram a porta. E quando foi atender, quando abriu aquela porta, Ramona quase caiu dura no chão, porque diante dela, sentado numa cadeira de rodas, estava ninguém menos do que Juan Pablo, seu querido marido. Ele tinha despertado do coma. O irmão dele estava junto. Ramona olhava para o rosto do marido e não conseguia acreditar. Seus olhos marejaram no mesmo instante. Sorrindo, Juan abriu os braços e perguntou: "Não vai me dar um abraço, amor? Aliás, cadê eles? Nosso filho, nossa filha? Eu quero conhecer a nossa filha." Ramona não conseguia acreditar naquilo que estava ouvindo. Ela não podia sequer acreditar que aquela cena estivesse mesmo acontecendo. A bebezinha estava dormindo no quarto. E quando a conheceu, Juan se emocionou demais. Não conseguiu conter as lágrimas. Enquanto ele pajeava a menina, Ramona conversava com o cunhado. E segundo o cunhado, Juan já havia despertado do coma fazia 2 semanas. E sem que ninguém tivesse lhe contado absolutamente nada. Ele só sabia perguntar de Ramona, do filho e da filha que tinha acabado de nascer. Ou seja, ele sabia da existência da menina sem que ninguém tivesse lhe contado nada. Só que, como que isso poderia ter acontecido? Ramona ficou surpresa, mas depois, conversando com o marido, ele revelou: "Sempre que você conversava comigo lá no hospital, eu te escutava, Ramona. Estava em coma, mas eu podia ouvir as tuas palavras, você ali do meu lado, segurando a minha mão, sentadinha na cama, conversando comigo. Eu sei de tudo o que aconteceu.
tudo o que você fez, até porque você mesma me contou. E quanto ao teu pedido, aquele que você me fez, lá naquele hospital, segurando a minha mão, a resposta é sim. Sim, eu te perdoo. Te amo demais para não te conceder o meu perdão. E quem não erra nessa vida? Todo mundo erra. Principalmente as pessoas que estão se sentindo solitárias, com a necessidade de um carinho, de um abraço, um aperto de mão. Exatamente como você estava, amor. Por isso, quem sou eu para te condenar? Eu te perdoo. Sim, eu te perdoo. Te amo demais para não conceder o meu perdão.